É o seguinte, eu vou falar agora um pouco sobre a compulsão alimentar, né? E aí é o seguinte, o que acontece, né? A compulsão alimentar, ela tem vários motivos, né? Ela tem vários motivos. O que é a compulsão alimentar, né? Em primeiro lugar, a compulsão alimentar são aquelas pessoas que, quem tem compulsão alimentar são aquelas pessoas que comem muito, às vezes desesperadamente, mesmo que não estejam mais com fome. E elas vão comendo, até elas ficarem assim com a barriga estufada. Então, assim, as pessoas que têm compulsão alimentar são aquelas que comem compulsivamente, às vezes até encher a tampa, né? Tem algumas causas aí por trás dessa compulsão alimentar. E aí, claro que a compulsão alimentar, ela gera, né? Ela pode gerar ansiedade, pode vir da ansiedade, e ela também gera obesidade, é claro, né? Se você come compulsivamente, você tem a predisposição, você tá ali, né, fazendo algo para que você engorde. O contrário é verdadeiro. Se você não come nada, você tá fazendo algo ou deixando de fazer algo para engordar, né? Isso não necessariamente é legal, mas é isso que algumas pessoas fazem. Então, a compulsão alimentar se trata disso. E aí, né, tem algumas coisas por trás, umas coisas até bem interessantes. Às vezes, né, às vezes não, quase sempre essa compulsão alimentar, ela vem de uma carência muito grande, muitas vezes uma carência oral, né? E aí eu preciso me abastecer aqui oralmente porque eu sofri uma carência. E aí tem uma ligação um pouco com a obesidade também, né? Então, quando você come bastante, como eu falei, né? Você tem a predisposição, se você está ali predisposto, né, a engordar, você está ali exposto a isso que causa a obesidade. Então, também existe um conflito de carência aí por trás. Uma outra coisa bem interessante, né, que pode acontecer e que está relacionado com isso, né, quando as pessoas elas têm isso, elas comem, como eu falei, até a barriga estufar. E aí, geralmente, essa barriga estufando nada mais é do que o estômago, né? Você come até encher a tampa. E você enche a tampa por quê? Porque essa tampa não está tão preenchida. E aí a gente complementa com isso que eu falei no início, que são as carências. E agora tem a ver não só com carência, mas carências em relação a território. Em relação à minha casa, ao meu ninho, ao meu parceiro, aos meus pais, né? Tem uma noção muito grande de território. E aí, quando tem uma noção muito grande de território, a pessoa ela vai, né, encher o estômago até a tampa, porque o estômago tem a ver com contrariedades indigestas, com algo que aconteceu no meu território, algo às vezes muito feio, sujo, ruim, que eu não conseguia digerir, eu não consigo, e eu preciso encher esse balde para eu me preencher disso, né? Então, tudo isso tem a ver com a compulsão alimentar. E eu quero, né, até para falar um pouquinho para vocês, né? Eu sei que nessas lives a gente fala muito sobre as questões emocionais, né? Todas as questões emocionais que estão relacionadas aos problemas de saúde, mas lembre-se, aqui é apenas uma live. E aí, o que é bom de tudo isso? O legal é que dentro dessas lives, além de falar um pouco sobre o contexto emocional que está relacionado a essas doenças, essas patologias, esses bloqueios, a essas problemáticas, né, que a gente tem falado durante toda essa semana, parte da semana passada, e vamos continuar falando até sexta-feira e sábado também,
aliás, sábado não, domingo também, eu queria muito deixar claro para vocês que a gente não deve, vocês não devem interpretar isso como um diagnóstico, né? Isso que eu estou falando aqui, é muito raso em relação a um conteúdo muito extenso que tem por trás disso tudo que eu tô falando, né? Por que eu tô trazendo esse conteúdo que a gente não consegue aprofundar, porque é uma live, eu não consigo trazer com profundidade, né? Mas eu procuro trazer mais informações, mais informação possível que eu consigo trazer, né? A maioria das informações que eu posso trazer aqui para que vocês comecem a despertar esse olhar para um novo caminho que é possível. Mas aqui, não saiam daqui, então a fulana de tal tem compulsão alimentar, já vou logo atender ela. Não conheço o método e tudo, mas só por aquele atendimento que a Dalila veio fazer aqui, falou tudo aquilo, eu já vou anotando e já vou fazendo. Não, porque esse conteúdo é um conteúdo raso. Vocês precisam entender o fundamento para eu poder tratar, ressignificar. Então aqui, eu não quero que vocês saiam daqui fazendo diagnósticos em todo mundo, né, prescrição e já dizendo que consegue curar todo mundo. Enfim, a gente não cura ninguém, né, mas eu não quero isso. O objetivo disso é realmente trazer informação de qualidade, de valor para vocês, para que vocês despertem esse olhar para vocês. Por enquanto é para vocês. Depois, se você resolver se aprofundar, aí você pode fazer nas outras pessoas. Então é muito para vocês começarem a entender esses aspectos emocionais por trás dessas doenças, desses sintomas, desses bloqueios, tá bom? Então é isso. Tem uma outra coisa muito interessante associada, né? Então algumas pessoas comem compulsivamente. Por quê? Por causa da hipoglicemia, que tem um distúrbio aqui nos níveis de glucagon, tá? Então, o glucagon tem muito a ver com conflitos em relação a eu tenho que ter muita energia. E geralmente as pessoas têm hipoglicemia, né? Baixa de glicemia. E aí eu preciso comer para me abastecer, né? Se eu tenho hipoglicemia, eu vou comer compulsivamente para me abastecer disso. Geralmente, essas pessoas que têm isso têm um conflito de medo, de nojo, tem um conflito também associado a eu não consigo lutar, eu não consigo fugir, eu não consegui, ou eu cansei de lutar, eu cansei de ter muita energia. E aí por isso que as pessoas que têm compulsão alimentar, geralmente elas comem e ficam totalmente sem energia, né? Geralmente é assim que elas ficam, totalmente sem energia, porque realmente elas já se abasteceram ali e partindo desse pressuposto, né, desse conflito relacionado à hipoglicemia, a pessoa, eu preciso, né, a comida traria energia, aumentaria os níveis de glicose no sangue. Por um outro lado, a pessoa fica sem energia porque o corpo dela, o organismo dela, o organismo dela tem que parar para digerir tudo aquilo, né, que foi, que ainda tá, né, no corpo e eu não consegui digerir. E a pessoa não conseguiu digerir, né? E aí, tem gente aqui, eu tenho hipoglicemia, fiz bariátrica e engordei. Exatamente, é basicamente isso, tem a ver com esses conflitos de glucagon. E aí tem a ver com nojo territorial, medos territoriais, medos de enfrentamento também, tá? Medos ou de enfrentamento, eu tenho nojo disso, eu já enfrentei tanto, agora eu tenho nojo, eu não quero enfrentar mais, eu não quero lutar por nada mais disso, já tô cansada, tá?
E aí, geralmente tem essas associações, tá?